Boa noite. Governo do Amazonas diz que não havia nenhum santo entre os mortos na rebelião. E a auditoria aponta indício de fraude na administração dos presídios de Manaus. E veja também nessa edição. Rodrigo Maia, do DEM, admite disputar a reeleição na presidência da Câmara. E o possível adversário, Rogério Rosso, do PSD, faz campanha de bicicleta. Apesar da calamidade financeira, o governo de Minas Gerais gasta 21 milhões na compra de 2 helicópteros. Uso do cartão corporativo da Presidência da República tem mais de 4 milhões de reais em despesas sob sigilo. Argentina discute proposta para reduzir a maioridade penal de 16 para 14 anos. O mesentério deixa de ser coadjuvante no aparelho digestivo e é classificado como órgão do corpo humano. Caixa Econômica lança programa de demissão voluntária e espera a adesão de 10 mil funcionários. Fãs, amigos e parentes se despedem da atriz Vida Alves, protagonista do primeiro beijo na boca na televisão brasileira. Participam da nossa bancada o cientista político Rogério Schmidt e o promotor de justiça Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Faça sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. Ministério Público do Amazonas suspeita de fraudes na administração dos presídios de Manaus. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz que o governo amazonense soube com antecedência que haveria rebeliões na virada do ano. Familiares começaram a enterrar os corpos dos presos mortos na rebelião do fim de semana. Foram 56 mortes no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, e mais 4 na unidade prisional Puraquequara. Os 2 presídios ficam em Manaus. Dos 60 mortos, 42 já foram identificados pelo Instituto Médico Legal. Ao comentar o massacre, o governador do Amazonas, José Melo, fez uma declaração considerada infeliz. Disse que não havia nenhum santo entre os mortos. 7 líderes da rebelião no Compage foram identificados e devem ser transferidos para presídios federais. Dos 184 detentos que aproveitaram a tragédia para escapar, 58 foram recapturados. A situação no sistema prisional de Manaus foi motivo de uma reunião hoje em Brasília entre a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Ele acha que a rebelião foi causada para facilitar as fugas. O ministro disse ainda que as autoridades do Amazonas tinham informações sobre um plano de fuga. Havia um planejamento de fuga, então deve-se apurar se, na verdade, toda a confusão e as mortes passaram a ocorrer para que as lideranças pudessem fugir ou não. Veja, isso é importante se apurar. Carmen Lúcia irá amanhã ao Amazonas discutir a crise penitenciária com os presidentes dos tribunais de justiça das regiões Norte e Nordeste. O Ministério Público do Amazonas entrou hoje com um pedido ao Tribunal de Contas do Estado para que sejam rescindidos os contratos com as 2 empresas responsáveis pela administração dos presídios, alegando indícios de superfaturamento, mau uso do dinheiro público, conflito de interesses empresariais e a ineficácia de gestão. A seção da OAB do Amazonas também entrou com uma representação contra o governo estadual pela ausência de ações na crise do sistema prisional. A Justiça deu 72 horas para o governo se manifestar. 2 facções criminosas, a Família do Norte e o PCC de São Paulo, estariam envolvidas no massacre. No Vaticano, o Papa Francisco disse que ficou triste e preocupado com as mortes em Manaus e fez um apelo. Eu gostaria de renovar o meu apelo para que as instituições prisionais sejam locais de reabilitação e reintegração social e que as condições de vida dos detidos sejam dignas de seres humanos. Senhores, boa noite. Boa noite. Rogério, depois do massacre a gente vê aí que as autoridades estão buscando tomar algumas iniciativas para tentar, pelo menos, solucionar em parte essa situação do sistema prisional brasileiro, que é bastante complexa. Mas essa é uma situação que já vem se deteriorando, pelo menos nos últimos 20 anos. E aí fica sempre aquela pergunta, precisa haver uma atrocidade como essa para que algo seja feito? Eu acho que é um dilema, assim, de difícil, talvez até impossível resolução, né? Mesmo não sendo um especialista no assunto, mas a impressão que eu tenho é que o sistema prisional brasileiro ele está ali meio
de um lado, uma gestão ineficiente, né? Uma política penitenciária, o governo federal não se comunica com os estados e vice-versa. Então, uma gestão ineficiente de um lado e, de outro lado, a gente também não pode menosprezar esse fator, não é? Esse acirramento aí do conflito entre facções criminosas que disputam poder no crime organizado e dentro dos presídios, né? E, por outro lado, você tem aí como resultado dessa fricção a explosão de crises humanitárias, eu chegaria a dizer, tristes, né, como essa, né? Do ponto de vista político, quer dizer, a gente sabe mais ou menos o que acontece, né? Se a gente lembrar o que aconteceu em São Paulo, no Carandiru, em 92, aquilo representou ali praticamente o ostracismo político do governador da época, né? Então é preciso também ficar atento com o que vai acontecer na política lá do estado do Amazonas. Me parece que, a julgar por declarações lamentáveis como essa que o governador deu hoje, que há um risco grande ali também dele não se revelar à altura, não é, da crise que ele tem nas mãos, né? Liviano, a gente vê que alguns fatos começam a vir à tona, né? E o presídio se torna um grande palco de disputas por rota de tráfico, disputas entre facções por domínio do próprio presídio, ligações, inclusive, da facção Família do Norte com as Farc. Vários desses fatos começam a vir à tona e aí a gente faz também aquela pergunta que já fizemos tantas vezes, mas que permanece sem resposta, que é: estamos perdendo essa guerra para o crime organizado? Bom, em primeiro lugar, boa noite a você, a Rogério, boa noite ao telespectador do Jornal da Cultura, esse primeiro jornal que eu participo em 2017. Que tenhamos um ano melhor do que 2016, foi um ano difícil, né? E já começamos comentando um fato bastante grave, né? As cenas são chocantes, a situação é dramática, há mortes de pessoas, mortes trágicas em situações bastante complexas e situações que demandam reflexão. E, de fato, o Estado tem aí um desafio extremamente difícil e que os sinais que são percebidos são sinais de estar sendo vencido, sim, eu diria a você, né? Aliás, uma questão que eu destaco como importante aqui, esse presídio em que ocorreu esta cena, este confronto, é um presídio privatizado. E eu destaco isso porque eu já ouvi muitas pessoas dizendo que a solução para o problema prisional no Brasil é a privatização, né? E exatamente num presídio privatizado, que absorveu mais de 1 bilhão lá no Amazonas, mais de bilhão de dinheiro público. Cerca de 800 milhões. 800 milhões. 800 milhões de reais. Até agora a empresa Humanizare. Tem uma outra empresa que recebeu mais dinheiro. Totalizando. Nós temos ali onde o Estado se fez ausente, substituindo-se pela iniciativa privada. Nós temos essa situação com essas atrocidades. O Rogério lembrou Carandiru, 1992, e é bom a gente mostrar que são situações diferentes. Já não se fazem rebeliões como no passado. No passado, os presos reivindicavam do Estado melhores condições, se queixavam das más condições do cárcere, se queixavam de serem maltratados, reivindicavam. Aqui não. Aqui nós temos um conflito entre facções do crime. Nós temos a Família do Norte, que alguns dizem que é uma derivação do Comando Vermelho, versus PCC. Então, é uma luta pelo controle do poder pelo crime. Agora, ainda assim, ainda que haja uma disputa entre duas facções, hoje o ministro da Justiça, conforme nós mostramos na reportagem, declarou que o próprio governo do Estado, a Secretaria de Segurança do Amazonas, sabia da possibilidade de uma rebelião na virada do ano. E, ao que tudo indica, não fez muita coisa para tentar se prevenir desse fato, né? Aí, quer dizer, não cabe responsabilizar o próprio Estado por conta disso? O Ministério Público deve verificar isso. Se o Estado foi alertado a respeito disso, deveria ter tomado providências. Cabe ao Estado agir para evitar o pior. As pessoas que estão sob a guarda do Estado, num cárcere, num presídio, são de responsabilidade do Estado e, sem sombra de dúvida, o Estado tem responsabilidade jurídica, legal, em relação a essas pessoas. Inclusive, essa declaração do governador é extremamente infeliz. Nós vamos falar dela. A questão nem todos são santos, até porque o Estado brasileiro é laico, né?
Então, 57%, já que você trouxe esse assunto à baila, 57% da população pensa que bandido bom é bandido morto, de acordo com o levantamento feito pelo Fórum de Segurança Pública no final do ano passado, né? Como é que vocês veem essa declaração? Bandido bom é bandido morto? Essa pesquisa, ela mostra um dado bastante chocante, né? Eu diria que se fizesse a pergunta às pessoas sobre a pena de morte, diriam que são a favor. Perguntadas às pessoas sobre a redução da idade penal, elas são favoráveis. E eu diria a você que eu sou totalmente contrário, que isso não resolve o nosso problema punitivo para os jovens, tá certo? As pessoas são movidas por um ímpeto de vingança social. E esse ímpeto de vingança ele está relacionado à ineficiência do Estado em uma série de situações. As pessoas se veem desesperadas por uma série de questões que o Rogério talvez possa comentar melhor do que eu, problemas de representatividade, falta de fé nos seus representantes, má gestão, as soluções não vêm. Então as pessoas acabam pensando em soluções mais radicais, né? Elas perdem, de uma certa maneira, a fé no sistema, né? Então elas pensam na solução mais prática. E, por outro lado, também, falta de educação, falta de informação de boa qualidade. Rogério, eu já vou te colocar no debate, só que antes a gente vai ver mais uma reportagem a respeito desse assunto, porque as mortes em rebeliões de presídios do Amazonas colocam uma dúvida justamente a respeito disso que nós estamos falando. Como fica a responsabilidade do Estado diante de tragédias dentro do sistema penitenciário? Fernanda era uma garota de 9 anos e estava na porta do Carandiru, em São Paulo, em 2 de outubro de 1992, para visitar o pai, que cumpria pena no maior presídio do país. Quando viu a movimentação policial, não imaginou o que acontecia. Soube depois, pela TV, que o pai estava entre os 111 mortos na invasão policial. E até hoje espera, com o irmão, uma indenização do Estado. Eu fui saber depois que tinha como entrar com um processo, pagar uma indenização e tudo, para fazer um pedido de indenização. O caso depende de julgamento dos tribunais superiores. Segundo a Defensoria Pública de São Paulo, ao menos 30 indenizações já foram pagas e 16 entraram na fila dos precatórios, as dívidas judiciais dos governos. Eu acredito, pela experiência que eu tenho, que 10 anos a gente recebe esse valor. Por lei, garantir a integridade dos presos é um dever do Estado. O complexo Anísio Jobim, em Manaus, onde houve fugas e o massacre de 56 presos, é gerenciado por uma parceria público-privada. Nos últimos 6 anos, 2 empresas receberam mais de R$1 bilhão do governo do Amazonas para gerir cadeias do Estado. As companhias eram responsáveis por contratar os agentes penitenciários. A falta de preparo desses funcionários foi apontada como uma das causas para a confusão. As unidades do complexo estavam superlotadas e o efetivo era menor que o necessário para tantos presos. Isso não muda em nada, né? Porque as regras do direito público se aplicam aos serviços públicos, estejam eles geridos pela iniciativa pública ou pela iniciativa privada. Violações de direitos de pessoas sob custódia do Estado já renderam condenações ao Brasil por parte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Depois do massacre em Manaus, a própria ONU manifestou que as autoridades têm responsabilidade sobre o que acontece com essas pessoas. Em março do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado. O governo do Amazonas anunciou que vai indenizar as famílias dos 56 presos mortos no complexo Anísio Jobim e os outros 4 da unidade de Puraquequara. Para o professor, o judiciário também tem uma parcela de culpa. São poucos os juízes que de fato fiscalizam as prisões que estão sob a sua jurisdição. Então, em alguma medida, o caos que nós estamos assistindo aí também é uma responsabilidade do Poder Judiciário. Bom, a respeito disso, o Thiago da Hora diz o seguinte: ser humilhado pela violência e ver um Estado falido e incapaz de nos proteger nos leva a desejar o pior para os bandidos. O Sérgio Vanderlei diz: a verdade é que os presídios no Brasil são sinônimos de campos de extinção de negros e pobres. Enio Torres Granel: bandido bom nunca é bom, porém, se o Estado tivesse boa vontade de recuperar, seria bom. A respeito dessa discussão que é tão comum, que a gente vê, inclusive, aí nas redes sociais, o que você tem a dizer à luz da declaração do governador? Eu acho que a gente deve sempre procurar evitar as reações emocionais, né? Por mais difícil até que seja, né, em situações como essa, a gente reagir de forma racional, mas acho que esses slogans, assim, eles não ajudam muito, né? É óbvio que
esse slogan de bandido bom é bandido morto não faz nenhum sentido. Mas também é óbvio que a gente também não pode exagerar no extremo oposto, né? A gente precisa lembrar que o Brasil é um país com 60 mil homicídios por ano, né? O recordista mundial de homicídios. Então, em grande parte, é razoável supor que essa reação emocional da população à atividade dos criminosos seja uma resposta, né, à percepção de que não existe segurança, né, de que não existe justiça no país, né? Então, as políticas públicas devem procurar sempre se basear em dados, em pesquisas, não é? Eu acho que nesse debate, às vezes, ele fica um pouco emocional demais, para o meu gosto. Agora, falando em políticas públicas, né, o que a gente vê hoje, Liviano, nos presídios é uma grande predominância de presos que estão lá por causa de tráfico de drogas. Você tem um número enorme de presos que são provisórios, ou seja, que aguardam o julgamento, e você tem presos de alta periculosidade misturado com presos de baixa periculosidade. Quer dizer, está faltando organizar melhor esse sistema? Levantamento feito recentemente pelo Conselho Nacional do Ministério Público aponta isso, e isso é absolutamente grave. E isso vai na contramão dos objetivos do direito penal, das funções da pena. Isso é nocivo, né? A meu ver, existe um problema gravíssimo de gestão da questão prisional. Isso é muito mal administrado pelos estados, há um planejamento ruim, as coisas são mal conduzidas, existem pessoas incompetentes cuidando deste tema, as decisões são tomadas de maneira equivocada e há uma falta de interligação entre os diversos entes. Existe também uma falta de boa gestão dos recursos, os repasses de recursos muitas vezes acontecem e não são bem administrados, não há criatividade, não há uma política de reinserção do preso para voltar à vida produtiva, laboral, depois que ele sai. Também acho que é necessário que haja uma preocupação em indenizar as vítimas do crime. Não há uma política efetiva em relação a isso. Podia-se pensar, por exemplo, na criação de um fundo para reparar as vítimas de crimes. Porque muitas vezes você não tem identificação do criminoso, mas os efeitos do crime ficaram. E não é justo que a vítima não seja indenizada. É justo que, se o Estado tem alguém sob custódia, ele indenize a família dessa pessoa, porque é um dever jurídico, como se falou, o Supremo decidiu. Mas é justíssimo, é necessário que a vítima seja reparada, a sua família tem que ser reparada. Isso dá a sensação de justiça bem distribuída. E não há uma política firme nesse sentido. Deveríamos ter fundos de reparação e efetividade na reparação às vítimas. E outros 2 presos morreram e 2 ficaram feridos hoje em uma rebelião na penitenciária Romero Nóbrega, em Patos, na Paraíba. Eles foram baleados dentro das celas. A arma usada seria de um agente penitenciário. Segundo a polícia, as mortes ocorreram durante uma briga entre facções rivais. O governo da Argentina vai discutir a redução da maioridade penal de 16 para 14 anos. O debate sobre a mudança da maioridade penal surgiu após um adolescente de 15 anos assassinar um de 14 há 2 semanas em Buenos Aires. O ministro da Justiça, Germán Garavano, vai convocar uma comissão para reformar o regime penal juvenil e uma das propostas é reduzir a maioridade penal. Antes de enviar ao Legislativo, o governo quer debater o texto com a sociedade civil e com especialistas da área. Rogério, diminuir a maioridade penal reduz criminalidade? Olha, aí eu não tenho assim, não sou exatamente um especialista no assunto, mas eu vejo argumentos dos dois lados, né, que afirmam haver uma relação positiva entre os dois fatos e outros que dizem que não, né? Isso, se você for olhar aí o mundo, né, a idade penal, ela varia muito, né, de um país para o outro. O Brasil tem ainda a idade de 18 anos, que dificilmente será revertida, eu acho. Mas até mesmo aqui na América Latina, como a matéria mostrou, vários outros países têm idades menores que a nossa, né? Me parece que a questão, o debate aí não é tanto, ao mesmo tempo o efeito sobre a redução da maioridade ou, de outro lado, o efeito sobre a sensação de impunidade, né? Que eu acho que de um lado você tem um fator mais objetivo, de outro lado uma percepção subjetiva. É um tema extremamente polêmico, volta e meia tenta-se também propor a redução da maioridade penal no Brasil, né? Acho muito difícil que o nosso país
haja alguma mudança nesse quadro, mas a gente precisa, por uma questão de justiça, lembrar que o Brasil é provavelmente um dos países onde a maioridade penal é mais elevada no mundo, né? Roberto, você já falou que é contra, né? O Duterte, nas Filipinas, o presidente das Filipinas, está querendo reduzir para 9 anos a maioridade penal. E por que 9? Para 2. Na maternidade já se coloca escopetas nos berçários, né? Por que 14? Sabe, essa é a meu ver, é uma discussão tão absurda. E eu vejo que no Brasil, esse debate que aconteceu recentemente foi um debate puramente oportunista, né? Se quis aprovar uma mudança, aliás, sintomaticamente o número da proposta era 171, né? E se quis fazer essa mudança, por quê? Porque eleitoralmente era interessante, porque a maioria da população queria. Essa é uma questão muito séria, muito técnica, e eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que isso prejudicaria a fatia mais vulnerável socialmente da população. As pessoas mais vulneráveis, pobres, desassistidas seriam atingidas. Não resolve o problema da criminalidade. Não há dúvida que as pessoas com menos idade têm mais informação. O problema não é de consciência em relação ao fato, é uma opção de política criminal. Isso não reduzirá a criminalidade, assim como a pena de morte não reduz criminalidade. Isso é muito confortável dizer e é lamentável que quando acontecem os crimes praticados por adolescentes, tenta-se fazer isso para satisfazer a opinião pública. Não se pode fazer lei desta maneira. Lei tem que ser feita de maneira pensada, racional, planejada, e não para satisfazer a grita generalizada diante de um fato que causa comoção. Marcelo Perceval concorda com você e diz que logo mais os nascimentos não terão certidão e sim ficha criminal por nascer. Já o Bob Juliano Fox diz que aqui no Brasil ele é a favor de baixar a maioridade para 12 anos. A seguir, Caixa Econômica vai abrir programa de demissão voluntária este mês e fãs e amigos se despedem da atriz Vida Alves. Só nos últimos 5 meses do ano passado, o governo gastou 29 milhões de reais em cartões corporativos, 6 milhões a mais do que em todo o primeiro semestre. Mas a origem de quase a metade desses gastos é mantida sob sigilo. Lilian usa pouco cartão de crédito, mas quando recebe a fatura, gosta de ter detalhadas as despesas. Já está tão difícil a gente pagar as nossas contas, imagine pagar alguma coisa que você não sabe o que você esteja pagando. O governo federal usa os chamados cartões corporativos desde 2001. Eles funcionam como um cartão de crédito e permitem até saques em dinheiro. São usados para pagar despesas em situações de emergência e que não exigem licitação, como a compra de passagens aéreas para ministros e funcionários do Poder Executivo. A Lei de Acesso à Informação, aprovada em 2011, obriga a União, estados e municípios a divulgar essas e outras despesas no portal da transparência, mas permite que alguns gastos sejam mantidos em sigilo, uma exceção que estaria virando regra. A Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, por exemplo, responsável pela Operação Lava Jato, gastou mais de R$418 mil em cartões corporativos, mas não revela quem usou o dinheiro e no quê. No ano passado, a origem de quase 40% dos gastos da Polícia Federal com cartões corporativos foi mantida sob sigilo. A necessidade de proteger o Estado e também o cidadão é a justificativa para a falta de transparência. Detalhar os gastos do cartão de um agente, por exemplo, poderia comprometer uma investigação. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, tem todo o seu gasto em cartão corporativo sob sigilo. Até a Presidência da República não revela os gastos. Em 2016, dos R$4.700.000 gastos pelo gabinete da Presidência da República, R$4.334.000 estão sob sigilo. A justificativa é muito genérica. A gente não tem condições de avaliar se de fato aquilo é algo que mereça ou não ser sigiloso, né? A Polícia Federal, é um gasto envolvendo uma investigação que requer sigilo. É um pouco mais específico do que simplesmente um genérico ameaça à segurança da sociedade do Estado. Falta de transparência pode ir contra a própria política do governo de diminuir gastos. Realmente compromete completamente a sua imagem
O que se pode estar gastando no cartão corporativo que não se tem direito de saber? O Ministério da Transparência enviou uma nota dizendo que o sigilo dos dados mostrados na reportagem está garantido pela lei. Está garantido pela lei, mas é aceitável que eles estejam? É uma questão de segurança? Eu acho que é uma decisão política, né? Assim, de novo, aquela questão da gente tentar pensar com a razão e não com o coração. O Brasil fez um grande avanço em 2011, quando entrou em vigor a lei que hoje nos permite saber como 50% dos gastos com cartão corporativos foram feitos, né? Antes disso, nem isso a gente podia saber, né? Mas não podemos exigir mais da lei? Claro. Então, exatamente. Eu acho que essa é a questão política que se coloca aí para o Congresso, né? Que é o poder a quem cabe debater esse tipo de questão. Eu acho que podemos avançar mais, sim. Mas não podemos perder de vista, né, que já foi muito pior, né? A falta de transparência, que hoje parece ainda pelos números, né, que foram apresentados, bastante significativa, já foi zero no passado, né? Então, fica aí uma sugestão aí para o Congresso, né, no reinício dos trabalhos legislativos, vamos ver se algum deputado, algum partido levanta essa proposta, né? Agora, são gastos, né, que embora em comparação ao total do orçamento não sejam muito significativos, eles são elevados porque você pode fazer o que quiser com o cartão corporativo, né? Não tem licitação, não tem nada disso. Como é que você vê essa questão? A transparência, a meu ver, olhando a reportagem aí, ela tira o gestor da zona de conforto. O sigilo é muito fácil, né? Você, na dúvida, classificar tudo como sigiloso é muito confortável, é muito óbvio, é muito tranquilo. Na verdade, o que nós temos aí é um desrespeito à Constituição Federal. No artigo 37, nós temos lá o princípio da publicidade. E a administração pública tem obrigação de dar publicidade a esses gastos. Essa opacidade, ela é inadmissível. A lei de acesso à informação realmente é uma lei nova, realmente o Brasil está atrasado. Para se ter uma ideia, a nível de América do Sul, a Colômbia tem uma lei dessas desde 1888. A Suécia tem uma lei de acesso desde 1766. A nossa é recente, 2011, entrou em vigor em 2012, portanto, nós temos um longo terreno a recuperar. Agora, é bom lembrar que na fatídica noite do dia 29 de novembro, agora, do ano de 2016, os partidos queriam se unir para aprovar a anistia ao Caixa 2 sem se identificar, né? Sem nenhuma publicidade, sem nenhuma transparência. Então, no Brasil, o risco de se querer fazer as coisas escondidas, a socapa, a sorrelfa, é grande. Então, nós precisamos gritar contra isso. Nós não podemos admitir esta opacidade. Nós precisamos bradar permanentemente pela transparência. Isso é um direito do cidadão. O cidadão tem direito a ter as contas prestadas. É dinheiro público, é dinheiro dos impostos. O que foi gasto com o cartão corporativo é dinheiro público, tem que se prestar contas. Se é um gasto de segurança nacional, que se justifique de maneira fundamentada. Se não há justificativa fundamentada, tem que haver divulgação pública. E se não há divulgação pública, está sendo ferida a Constituição Federal, que prevê o princípio da publicidade. Simples assim. Publicidade é a regra, sigilo é a exceção. Polícia Federal indiciou 18 pessoas por fraudes em licitações nas obras do BRT de Belo Horizonte. Elas respondem por crime financeiro, superfaturamento e peculato. As investigações apontam que a falta de projetos básicos e de fiscalização nas obras podem ter provocado o desabamento do viaduto dos Guararapes durante a Copa do Mundo de 2014. O acidente deixou 2 mortos e 23 feridos. A Polícia Federal disse que a licitação da obra foi feita antes mesmo da conclusão do projeto adequado e sem comprovação da viabilidade do empreendimento. As irregularidades nos contratos causaram um prejuízo de 50 milhões de reais aos cofres públicos. A Caixa Econômica Federal prevê um desligamento de 10 mil funcionários, quase 10% do total, com o programa de demissão voluntária. As adesões poderão ser feitas entre o final deste mês até o começo de fevereiro. O banco vai oferecer bonificação de 10 salários extras e plano de saúde por um período. A direção pretende economizar até R$1,5 bilhão por ano a partir de 2018.
A venda de carros, caminhões e ônibus caiu 20% no ano passado em relação a 2015. 2 milhões de veículos foram licenciados ao longo de 2016. O resultado é o mesmo registrado há 10 anos. Michel Temer se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir projetos do governo e a eleição para a nova mesa diretora da casa, que acontece no mês que vem. Michel Temer e Rodrigo Maia trataram das prioridades do Palácio do Planalto na Câmara na volta do recesso. Entre elas, as reformas da Previdência e Trabalhista e a ajuda aos estados em crise financeira. A reeleição de Rodrigo Maia, do Democratas, para a presidência da Câmara também foi discutida. Os adversários alegam que a Constituição proíbe a reeleição na mesma legislatura. Maia argumenta que a regra não se aplica a ele, que assumiu o mandato tampão com a renúncia de Eduardo Cunha. Se esse for o caminho que eu entender e o meu entorno entender que é o caminho correto, a gente vai disputar a eleição para ganhar ou para perder. O principal adversário dele, Rogério Rosso, do PSD, começou a campanha viajando de bicicleta de Brasília a Trindade, em Goiânia, em busca de proteção espiritual. Rosso publicou um vídeo na internet falando da disputa. Que a gente faça um debate propositivo, um debate franco, de alto nível, mas para que os parlamentares e o povo brasileiro conheçam melhor quem são os candidatos. Outro candidato, Jovaíra Arantes, do PTB, propôs aos aliados uma vaquinha para financiar sua campanha. O único concorrente pela oposição, André Figueiredo, do PDT, telefonou para colegas e disse que vai esperar uma definição do PT e do PCdoB para traçar estratégias de campanha. O presidente Michel Temer, ele diz sempre que está tentando se manter afastado dessa questão da eleição da Câmara, porque tem aí um certo respeito pela base aliada, então não quer se meter nessa história. Mas hoje recebeu o Rodrigo Maia e essa disputa que tem 3 deputados da base, poderia desorganizar, de certa forma, o apoio do governo dentro do Congresso Nacional? Não, acho que não. Acho que essa é uma disputa que tem data marcada para acabar. Como sempre acontece, toda eleição de presidente da Câmara, ela ocupa um espaço muito grande ali no mês de janeiro, né, que é o recesso parlamentar, e aí depois a casa volta a se reunir no começo de fevereiro e rapidamente resolve isso. É muito difícil apostar aí o que vai acontecer esse ano, né? Porque tem toda essa controvérsia constitucional, se pode haver reeleição ou não. Agora, o presidente da República sempre tem um peso, né? É óbvio que interessa. O presidente Temer e o presidente Rodrigo Maia jogaram juntos, né, esse segundo semestre aí. Isso ficou muito claro, por exemplo, na votação lá da PEC do teto dos gastos. Então, num certo sentido, para o Executivo, o Maia já, digamos, é um risco já conhecido, né? Ao passo que os outros candidatos aí que estão aparecendo ainda não têm uma clareza muito grande. Agora, o argumento jurídico de Rodrigo Maia para tentar a reeleição, mesmo com a Constituição vetando isso, é que ela não diz nada a respeito de mandatos tampões. Mandatos tampão. Qual a sua opinião a respeito disso? Olha, Ricardo, a minha opinião é a seguinte: nós precisamos sempre procurar os caminhos que nos protejam dos riscos do enraizamento no poder. Toda situação que protege a sociedade do enraizamento no poder é saudável. Nós precisamos de alternância no poder. Nós temos, por exemplo, na Câmara, deputados que estão lá há 10 mandatos seguidos. E o Brasil é uma república. E república significa alternância no poder. Como é que se pode afirmar o caráter republicano do país numa situação como essa? Então, a meu ver, seria saudável que não houvesse reeleição na presidência da Câmara. É bom que nós tenhamos esse arejamento permanente. Agora, se você me permite um comentário, Ricardo, eu vejo a pauta sobre a eleição na presidência da Câmara e vejo que há uma disputa por poder, pela chefia do Legislativo, mas eu não vejo nenhuma proposta do que quem pretende comandar a Câmara pretende implantar. Por exemplo, eu não vejo apresentar-se, por exemplo, uma ideia de que toda a votação será por voto aberto. Proibições de votos secretos. Não vejo esse tipo de compromisso. Não vejo propostas, por exemplo, falou-se em redução de gastos, em limitação de gastos, eu não vejo nenhuma proposta de presidente de Câmara para reduzir o gabinete dos deputados. Cada deputado hoje tem 25 assessores. Reduz-se o gasto dos demais, dos outros. Por que não se fala em redução dos gabinetes dos deputados?
Não vejo nenhuma proposta de candidato à presidência da Câmara falando em ouvir mais a sociedade, porque eu vejo a Câmara descolada da sociedade. Decide-se internamente e não se ouve a sociedade. Não vejo se falar nada sobre a abertura dos gastos da Câmara. Eu vejo disputa pelo poder pelo poder. O Alexandre Frazini diz o seguinte: é um absurdo os parlamentares gozarem de 3 meses de férias. Uma redução dos meses de férias poderia ser levada em consideração numa proposta de um candidato. Ganharia a eleição? Certamente não. Foi enterrada hoje em São Paulo a atriz e escritora Vida Alves. Ela morreu ontem à noite, aos 88 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Pela manhã, amigos e parentes se reuniram no cemitério do Araçá, na região central da capital paulista, para velar o corpo da atriz. Vida foi uma mulher, quem a conheceu de perto, muito inquieta. Eu acho que essa palavra inquietude a define bem. Sempre em busca de novas coisas. Eu vou sentir uma saudade enorme. Ela era minha grande amiga, assim, e ela que sempre me incentivou muito e era minha ídola e minha fã também. Durante a tarde, colegas de palco e de TV foram se despedir. Era uma mulher culta, inteligentíssima, vai fazer falta. Foi um exemplo de mulher. Brava, batalhadora, heróica, competente. Ela deixa a história, ela deixa um legado muito importante para todos. O apresentador do Senhor Brasil, Rolando Boldrin, amigo de Vida Alves desde o início da carreira na televisão, falou do pioneirismo da atriz. Uma heroína, uma guerreira, vai deixar muita saudade e vai deixar um exemplo de luta. Familiares distribuíram flores. No final da tarde, dezenas de fãs, amigos e parentes vieram prestar a última homenagem à atriz e escritora Vida Alves. O cobertor de flores cobriu a lápide da artista. As últimas palavras foram do neto de Vida Alves. Então todo mundo, por favor, não percam os momentos gostosos que vocês têm com a família que passa. E vamos viver, por favor, gente. Uma salva de palmas para Vida Alves. Além de ser pioneira com o primeiro beijo na televisão brasileira, Vida Alves também foi protagonista do primeiro beijo gay em um teleteatro. E isso tudo com muito profissionalismo, como ela contou nas participações em vários programas aqui da TV Cultura. Mineira da cidade de Itaiantu, Vida Amélia Guedes Alves nasceu em 15 de abril de 1928. Vida Alves cresceu fazendo radioteatro e em 1950, aos 22 anos, participou da inauguração da TV Tupi, a primeira emissora da América Latina. Na Tupi, ela foi atriz na primeira telenovela da história, Sua Vida Me Pertence, que era transmitida ao vivo e foi escrita e dirigida por Walter Foster. Com o ator, Vida Alves encenou o primeiro beijo na boca da TV brasileira em fevereiro de 1952. No programa Provocações, aqui na TV Cultura, a atriz confessou ao apresentador Antônio Abujanra como foi a cena. Foi um beijo marcado, conversado, pouco ensaiado ou nem ensaiado, porque ensaiar o beijo ia ficar com vergonha. Anos depois, em 1951, Vida Alves também foi pioneira no primeiro beijo entre duas mulheres da TV brasileira. Ela e a atriz Georgia Gomide no teleteatro A Calúnia, em 1964. Mais uma vez, uma coisa simples, uma coisa profissional. Eu sempre fui muito profissional. O que é para fazer? Como é que é? Faz. Vida Alves atuou em mais de 20 telenovelas, teleteatros e longas-metragens, como neste A Pequena Órfã. Maria! Atriz, escritora e também criadora de uma academia teatral, onde um dos alunos foi o cantor e apresentador Rolando Boldrin. Ele recebeu a atriz na plateia do programa Senhor Brasil em dezembro de 2012. Bota microfone na vida, que ela vai ter que falar do projeto dela. O que 2013... O meu projeto é fazer um museu da televisão brasileira. Eu acho que todos concordam que isso é importante. Mas é difícil. Sua última participação aqui na Cultura foi em agosto do ano passado no programa Persona em Foco, onde fez questão de deixar um recado para a nova geração de atores e atrizes. Sonhem. Só quem sonha consegue crescer. E só quem consegue crescer realiza alguma coisa. Eu sou uma velha feliz. Deve ser porque eu caí muitas vezes, mas levantei todas.
Olha, a Eliana Benedetti está falando aqui. Vida Alves foi também a primeira mulher a beijar outra mulher na TV, mulher forte. E essa discussão que foi tomada aqui recentemente em várias novelas da Globo, né? Realmente ela já tinha feito isso em 1964 e recentemente ficou toda uma coisa assim, quem vai dar o primeiro beijo gay na televisão, tal, né? Já tinha essa coisa pregressa. Em instantes, mesmo sem dinheiro no caixa, o governo de Minas compra 2 helicópteros e começa o julgamento do francês que acolheu imigrantes ilegais em sua fazenda. Mesmo após decretar calamidade financeira, o governo de Minas Gerais vai gastar mais de 20 milhões de reais na compra de 2 helicópteros. Os modelos foram encomendados à francesa Airbus. Somados, os 2 helicópteros custaram 21 milhões e 800 mil reais. Em nota, a Casa Civil Mineira alegou que as novas aeronaves serão usadas em operações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A nota informa ainda que elas só serão acionadas para transportar o governador Fernando Pimentel em casos excepcionais. No domingo passado, um vídeo publicado na internet mostra o governador usando um helicóptero oficial para buscar o filho após uma festa de Réveillon no sul de Minas. Houve críticas em razão da crise financeira enfrentada pelo Estado com atraso de pagamentos a servidores e fornecedores. O governador se defendeu dizendo que o uso do helicóptero é legal e citou um decreto de 2005 que autoriza a utilização para fins de qualquer natureza. Tem alguma justificativa razoável para esses gastos num Estado em calamidade financeira? Sendo o mais generoso que eu consigo ser com o governador de Minas, eu diria que foi no mínimo inoportuna a divulgação dessa compra nesse momento, né? Diante dessa situação de calamidade financeira, diante desse episódio aí bastante simbólico, né, envolvendo o seu filho, acho que é bastante revelador, né, do quadro político complicado que o Estado de Minas Gerais está passando. O governador Pimentel já não vive um momento muito tranquilo, né? Mesmo deixando de lado essas questões fiscais que a gente está conversando aqui, né? A situação política lá é complicada, existe até um risco de afastamento dele do governo do Estado, e eu acho que atos como esse contribuem para deixá-lo cada vez mais isolado. E ele está envolvido na operação Acrônimo, né? O bom senso grita contra essa situação. É interessante destacar um ponto. Ele menciona como justificativa para o uso do helicóptero para buscar o filho um decreto. É bom lembrar que decreto não é lei, né? O decreto é um ente normativo feito pelo próprio governo. Não foi submetido ao Poder Legislativo. Portanto, está usando um ente feito pelo próprio governo para uso particular, ou seja, está usando um equipamento público para fins particulares. Lembrando os exemplos recentes de Renan Calheiros, que usou uma aeronave para fazer um implante capilar, ou de Henrique Alves, que usou uma aeronave para ir a jogos da Copa das Confederações. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Esse é aquele processo da perda da linha divisória entre o público e o privado, e se usar equipamento e bem público para fins privados, que é absolutamente execrável, lamentável, é um desrespeito, é um tapa na cara do povo. Diante desta calamidade financeira que se vive em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em vários estados, isso agudiza ainda. É uma falta de respeito, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de ética, é um escândalo. E o Banco do Brasil avisou hoje, Rogério, que o Estado não tem mais dinheiro para honrar as dívidas que tem com a própria instituição. Em Minas Gerais, se eu não me engano, hoje eu também li que até aquela conta que todos os estados têm para depósitos judiciais, né, até essa conta foi raspada pelo governo do estado, o que revela, né, realmente não sei se dá para falar isso, mas quase insolvência, né, do poder público. E essa conduta, né, de buscar o filho na festa, isso é ato de improbidade administrativa. O Ministério Público de Minas com certeza vai apurar isso aqui e deve gerar responsabilidade, porque não se pode usar o helicóptero para fins privados. Descarrilhamento de um trem deixou mais de 100 feridos em Nova York. Autoridades informaram que o trem não conseguiu parar a tempo e bateu na plataforma em baixa velocidade num terminal perto do centro do Brooklyn. Os 2 primeiros vagões ficaram destruídos. O acidente aconteceu às 8h30 da manhã, horário de pico.
103 pessoas ficaram feridas, 11 precisaram ser levadas para o hospital. A Justiça de Israel condenou por homicídio um soldado israelense que matou a tiros um palestino que estava ferido e imobilizado na Cisjordânia ocupada. O caso foi em março do ano passado. A pena máxima pode chegar a 20 anos de prisão. A juíza que presidiu o tribunal disse que o soldado agiu por vingança, já que o palestino tinha esfaqueado um colega militar. A corte rejeitou o argumento de legítima defesa. A Justiça da França começou a julgar hoje o agricultor Cédric Herrou, acusado de acolher imigrantes clandestinamente em sua fazenda no sul do país. Autoridades consideram que Herrou não teve objetivos humanitários, mas agiu como militante. Ele pode ser condenado a 5 anos de prisão e ainda ter de pagar uma multa de 30 mil euros. Ao chegar ao tribunal de Nice, o agricultor disse que não vai deixar de ajudar os imigrantes. Com atitudes como essa que a gente viu aí da justiça israelense condenando o soldado que matou um palestino, ainda que tivesse em confronto, Israel demonstra que, apesar de tudo que acontece no Oriente Médio, é uma democracia e mantém alguns princípios e instituições fortes. Um belo exemplo de Israel, um exemplo democrático, um exemplo que evidencia o funcionamento das instituições democráticas. É um exemplo que deve ser seguido e isso não deve ser exceção e nem deve causar perplexidade. Isso aí é o normal. Se há um processo justo, se foi garantida ampla defesa e se está evidenciado que houve a prática de um crime, e não houve legítima defesa, mas sim um ato de vingança, um crime, intenção de matar, a lei prevê que aí você aplica a pena do homicídio. Então, pouco importa se o autor é israelense ou não, houve uma vida que foi tirada indevidamente, houve um crime, pouco importa a nacionalidade, a origem, a lei deve ser cumprida, deve ser igual para todos. Só vale ressaltar também que Israel não é uma democracia, é a única democracia naquela região. Né? Exatamente. Em tese, diz o seguinte, o Emilson Nunes Costa, a respeito do francês que está sendo julgado lá na França por abrigar imigrantes. Em tese, o francês cometeu um ato nobre, mas, ora bolas, é ilegal. A França não é um Estado de Direito, uma democracia. Como é que fica daí a aplicação disso que o Liviano estava dizendo em relação a esse caso? É um caso de desobediência civil, por um motivo nobre. E aí? Eu devolvo a pergunta para ele. Eu só diria que a França esse ano terá eleições presidenciais, né, vale lembrar, e a questão da imigração provavelmente será um dos grandes temas, né, da campanha eleitoral, que parece que vai ser ali entre a direita radical e a direita moderada, né? Então, tem diferenças muito grandes aí na mesa. Eu não conheço com detalhes a lei francesa, mas a minha intuição mostra que existe um impulso, um objetivo humanitário. E os objetivos humanitários, eles são inerentes aos direitos humanos, aos direitos naturais, aos direitos universais. E me parece isso de extrema nobreza, né? Óbvio que quando você examina uma questão dessa natureza, tem que verificar a intencionalidade. Se ficar evidente que o que ele quis foi afrontar a lei, ele terá que ser punido. Agora, se ele demonstrar que o que ele teve foi um instinto nobre de proteger seres humanos que vivem nessa situação, e lembramos aquela cena daquela criança, Aylan, no mar, aquela criança síria. Então, tudo isso, a gente não pode ficar insensível a isso que está acontecendo na Europa. Atenuantes, né? É natural, atenuantes ou até excludentes de responsabilidade, sabe? Você não pode ficar... A justiça não pode ser uma máquina de acusar. A lógica do ser humano deve prevalecer, né? Então, a gente não pode ser implacável, a gente deve verificar cada caso. O homem é o homem e suas circunstâncias. Já disse Ortega y Gasset. Veja a seguir, o mesentério é o novo órgão do corpo humano. Os dirigentes do Barcelona admitiram para a justiça espanhola que fizeram um pagamento para Neymar e para o pai do jogador antes do prazo permitido pela FIFA. O presidente do clube, Josep Maria Bartolomeu, e seu antecessor, Sandro Rosell, declararam que fecharam a contratação de Neymar em dezembro de 2011 e que adiantaram ao pai do jogador 10 milhões de euros. O pagamento foi descrito como um empréstimo pelo clube catalão e pelo pai de Neymar.
A operação foi para assegurar que Neymar não iria para o maior rival, o Real Madrid. O problema é que o craque ainda tinha contrato com o Santos até agosto de 2014. E pelas regras da FIFA, um atleta só pode assinar com outro clube quando faltar menos de 6 meses para o fim de seu contrato. O clube brasileiro acusa o Barcelona de aliciamento, mas a negociação teria sido autorizada pelo ex-presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro. O Barcelona aceitou pagar uma multa de 6 milhões de euros às autoridades da Espanha e o caso foi encerrado. No Brasil, a defesa de Neymar tenta anular no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a multa de 189 milhões de reais por sonegação de impostos. O julgamento do recurso está marcado para o dia 19 deste mês. O Ministério Público diz que o atleta usou empresas para disfarçar rendimentos de contratos. O jogador nega as irregularidades. Viana, a justiça espanhola tem sido bastante implacável com ídolos do futebol. Não só o Neymar, mas o Messi também está respondendo por evasão fiscal, se não me engano, né? E todas essas outras coisas que foram nomeadas aí na reportagem. No Brasil, a gente é complacente com os nossos ídolos? De uma certa maneira, acredito que sim, né? Mas isso está começando a mudar. Existem várias investigações, várias denúncias. Eu diria para você que, de uma certa maneira, é uma cultura, né, que está sendo rediscutida, está sendo revista, né? E, com o passar do tempo, acredito que possa ser, isso possa mudar o curso das coisas. Existe a questão da lavagem do dinheiro, existe a questão de sonegação fiscal, né? Essa questão que se falou na reportagem sobre empresas fantasma, né? Existe uma questão fática aí. A empresa existe de fato ou simplesmente foi uma criação jurídica para pagar menos impostos e apenas um planejamento tributário conveniente para lesar o fisco, né? Então, são questões que estão sendo colocadas concretamente e em várias hipóteses, em situações concretas, estão sendo submetidas ao fisco, às instâncias administrativas e judiciais. Eu acredito que a tendência é que essa situação mude, até porque essa questão dos intocáveis, ela está sendo revertida. E isso se aplica aí também, né? Essa questão do intocável também para o ídolo, né? O Guga tentou no CARF, né, o Conselho Fiscal lá que administra e olha com lupa lá os recursos financeiros, né, que são levados em juízo, e não conseguiu. O Neymar está tentando. Está faltando olhar com um pouco mais de lupa esses supercontratos do esporte brasileiro? Eu acho que o Brasil ainda está alguns passos, ou vários passos atrás da Espanha, né? Verdade. Nessa questão da legislação esportiva em geral e especialmente nessa regulação aí de transferências e questões financeiras, né? Sim. Mas não dá para desconhecer, a gente avançou bastante. O Neymar é quase uma unanimidade nacional, esportivamente falando, mas se de fato for julgado que ele deixou de pagar o que devia, acho que nada mais justo que isso aconteça. É bom lembrar também uma questão que a lei anticorrupção, a lei 12.846, também se aplica ao mundo do esporte, das federações. Então, nós estamos vivendo tempos da transparência. Então, ninguém está imune a isso. Isso tem que ser trabalhado com muita clareza, com muita transparência, né? Cientistas identificaram um novo órgão do corpo humano, o mesentério. A estrutura, antes considerada apenas um ligamento do aparelho digestivo, acaba de ser reclassificada. Um estudo feito por cientistas da Universidade de Limerick, na Irlanda, concluiu que se trata de um órgão contínuo e único. Tornou-se, assim, a mais nova descoberta no corpo humano. Agora, segundo o autor da pesquisa, pode-se entender melhor a relação do mesentério com doenças abdominais e, consequentemente, criar novos tratamentos. Se entendermos a função, podemos identificar a função anormal e então a doença. Unindo tudo isso, temos uma nova área da ciência, disse Calvin Coffey. O mesentério é um velho conhecido da anatomia humana. A primeira menção publicamente conhecida foi feita por pinturas de Leonardo da Vinci no início do século XVI. Ele foi descrito também pelo cirurgião britânico Frederick Treves em 1885.
O Liviano estava louco para comentar o Mesentério, mas a gente não vai ter tempo mais, viu, Liviano? Muito obrigado pela sua presença. Não poderia, porque você é um expert no assunto, Ricardo. Obrigado, Rogério. Obrigado, boa noite. E o nosso boa noite especial vai para uma idosa brasileira que durante anos rezou para um boneco de um personagem da saga Senhor dos Anéis. Ela acreditava que se tratava de uma escultura de Santo Antônio. A família descobriu e fez um post bem humorado da história na internet. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br/jornalismo TV Cultura. Uma boa noite e até amanhã.